Olá e bem-vindos à Pré-História Arquitetura Megalítica do Alentejo. Podcast nos trilhos da história. Antes de mais, gostaríamos de agradecer mais uma vez o seu apoio ao nosso canal. Obrigada por subscrever e por assistir ao nosso podcast. O termo megálito tem a sua origem no grego megalos, que significa grande, e litos, que significa pedra. Assim, um monumento megalítico é essencialmente uma construção pré-histórica monumental edificada com recurso à utilização de grandes blocos de pedra. O conhecimento que temos sobre estes monumentos integra-se também no estudo das sociedades pré-históricas do período neolítico, que vai situar-se, aproximadamente, entre o 10º e o 3º milénios antes de Cristo. Ou, por outras palavras, situar-se-á entre o surgimento da agricultura, a consequente sedentarização das populações pré-históricas, até ao advento da Idade dos Metais. Relativamente a estes monumentos enigmáticos, as questões são, obviamente, mais do que muitas. Como e quando foram edificados? E em que circunstâncias? Com que finalidade? Tratando-se de testemunhos excepcionais da pré-história, a ausência de registros de escrita dificulta o trabalho dos estudiosos e, muito provavelmente, nunca iremos encontrar respostas para todas as nossas perguntas. Note-se que o megalitismo está de facto um pouco por todo o território que hoje é Portugal. É, portanto, um fenómeno muito comum entre nós. Embora muita gente não o saiba, alguns destes monumentos estão entre os mais antigos da Europa, bem mais antigos que o famoso Stonehenge, como é o caso do Cromlech dos Almendros. Iremos falar destes dois monumentos um pouco mais à frente. Concentram-se em grande parte na região do Alentejo, mais precisamente no distrito de Évora. Deste modo, sob a forma de diferentes tipos, menires, cromlechs, alinhamentos, antas ou dólmenes, que foram construídos entre o 6º e o 3º milénios antes de Cristo, o megalitismo assume funcionalidades variadas. Sabemos que os menires são monumentos não funerários e os dólmenes ou antas, pelo seu inverso, tiveram outrora fins fúnebres, foram locais de enterramento dos mortos. Alguns estudiosos sustentam a possibilidade dos menires corresponderem a um tempo mais antigo, ou seja, um período inicial de ocupação do território a partir do litoral. As antas ou dólmenes teriam sido edificadas numa época posterior, remetendo para uma fase de maior estabilização das populações pré-históricas. Mas retornemos ao conceito de menir. O que é um menir? Em termos genéricos, sabemos tratar-se de um bloco de pedra de grandes dimensões, isolado, colocado verticalmente cravado na terra. Os arqueólogos identificam-lhes determinadas funções. Podem ter servido como marcos territoriais, como orientadores de locais ou, eventualmente, estarem associados ao culto da fecundidade. No nosso país, felizmente, existem vários exemplares dignos de referência. Por exemplo, a cerca de 4 km de Monsaraz, deparamo-nos com o menir da Abelhoa ou Bolhoa, localizado na herdade com o mesmo nome. É um imponente menir de granito, de secção elíptica, mede cerca de 4 metros de altura, tem aproximadamente 1 metro de diâmetro. No seu topo, apresenta gravado um grande sol radiado, um báculo e linhas onduladas ou serpentiformes. A representação do báculo, que é uma espécie de cajado, dá-nos uma informação preciosa. Porquê? Porque remete para a economia neolítica, na qual a pastorícia era certamente uma atividade importante. Remete também
para a importância do domínio da natureza e, claro, a domesticação dos animais. Assim, crê-se que o Menir da Bolhoa corresponderá às primeiras sociedades camponesas que aqui, neste território, se terão fixado. A sua datação situa-se-á entre o início do quarto e o terceiro milénios antes de Cristo. Note-se que este testemunho megalítico esteve abandonado durante muito tempo, caído na terra e já sem a sua base, a qual, tanto quanto se sabe, terá sido utilizado como o peso de um lagar vizinho. O Menir da Bolhoa foi reerguido no início dos anos 70 do século passado. Foi colocado sobre uma nova base de granito que lhe procurou, na medida do possível, restituir a sua altura original. Mas os menires nem sempre aparecem isolados. Podem surgir agrupados em círculos, semicírculos, elipses, em retângulos, enfim. Quando surgem dispostos desta forma, formam recintos aos quais damos um nome, cromlech. E é no distrito de Évora que nos deparamos com um dos mais notáveis complexos líticos deste tipo, o cromlech dos Almendres. Formado por cerca de 95 monólitos sobreviventes, é um monumento excepcional, grande, o maior de toda a Península Ibérica. É, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes e mais antigos monumentos megalíticos da Europa. Só para termos uma ideia da sua antiguidade, se o compararmos com o seu congénere, o célebre Stonehenge, situado no sul da Inglaterra, o cromlech dos Almendres é cerca de 2000 anos mais antigo. Terá sido executado há mais de 7000 anos, ao passo que o seu irmão mais novo, o Stonehenge, este é um jovem, tem pouco mais de 5000 anos. E é por estes impressionantes motivos, também por se encontrar em bom estado de conservação, que o nosso cromlech dos Almendres assume já, justamente, projeção internacional. E não é sem tempo, pois bem o merece. Devemos até ter esperança numa época em que seja universalmente conhecido, tal como o seu congénere inglês mais novo. Mas como estão dispostos os monólitos do cromlech dos Almendres? E para que serviriam? Identificado nos anos 60 pelo investigador Henrique Leonor Pina, o cromlech dos Almendres apresenta uma planta algo complexa que é evidentemente o resultado das diversas intervenções a que esteve sujeito. Assim, os arqueólogos reconhecem a existência de 3 etapas na construção ou reformulação deste monumento. Crê-se que a primeira fase terá tido início no Neolítico Antigo, no 6º milénio a.C., a altura em que terá sido edificado um recinto constituído pelos monólitos mais pequenos dispostos numa planta circular. A segunda fase terá acontecido provavelmente no Neolítico Médio, por volta dos 5º e 4º milénios a.C. Nesta altura foi acrescentado um novo e maior recinto com planta elíptica. A terceira e última fase corresponderá ao Neolítico Final, cerca do 3º milénio a.C. Aparentemente, as alterações incidiram sobre a disposição dos monólitos que compunham o recinto mais antigo. No conjunto, destacam-se ainda 10 incríveis menires decorados. Ostentam gravuras com motivos simples, designadamente, e mais uma vez, os báculos, círculos, retângulos, linhas serpentiformes e ondulantes e crescentes lunares. Quanto ao propósito da sua construção, é importante contextualizar a época em que se integra. No Neolítico, assistimos ao surgimento das primeiras comunidades sedentárias de agricultores e de pastores. Gradualmente, a sociedade e todos os fatores associados à sociedade foram se tornando cada vez mais complexos. Operaram-se grandes transformações que muito certamente incluíram práticas religiosas. Contudo, ainda hoje, a função dos cromlechs permanece um mistério fascinante. Os arqueólogos, os historiadores, teorizam sobre a possibilidade de serem locais de culto. Por outro lado, também as orientações precisas destes monumentos fazem deles locais de observação astronómica. Situado numa encosta voltada a nascente, o cromlech dos Almendres permite nova comparação com Stonehenge. Ambos
foram executados de forma a terem os seus eixos imaginários coincidentes com os pontos cardeais e com os equinócios e os solstícios. Na região do Alentejo localizam-se outros recintos megalíticos dignos de referência. Tomemos como exemplo o curioso cromlech dos Xerez, composto por cerca de 50 monólitos, dispostos em planta quadrangular e que rodeiam um monumental menhir de 4 metros de altura, ou o singular conjunto megalítico do Monte da Tera, composto por um alinhamento e uma necrópole. Chegamos, por fim, aos monumentos fúnebres, as antas ou dólmenes. Portugal registra no seu território vários testemunhos valiosos deste tipo de património megalítico. Localizada em pleno Alentejo, na estrada que liga Montemoro Novo a Mora, a anta grande da Comenda da Igreja ostenta a sua grandiosidade. Crê-se que terá sido executada entre os finais do século IV e o terceiro milénio a.C. e impressiona pelo bom estado de conservação. É composta por um corredor com cerca de 11 metros de comprimento e uma câmara de planta poligonal com 8 esteios e o chapéu fracturado, mas todos dispostos ainda como originalmente. São também perceptíveis os restos da mamoa, a cobertura de terra habitual neste tipo de monumentos, que a cobria completamente. A sua grandiosidade converteu-a num passado recente num local de abrigo para viajantes e para pastores. Aliás, são estes, os dólmenes e as antas, os monumentos megalíticos que mais conseguiram perpetuar a sua relação com as comunidades envolventes. É o caso da Anta dos Tourais, conhecida como Anta de Sapateiro, por ter acolhido este ofício no seu interior. A Anta do Estanque, adoçada a uma habitação particular e usada para fins domésticos ao longo do tempo. As Antas Capela, como por exemplo a de São Briços, existem outras, que atestam a fusão entre os cultos pagãos e os cultos cristãos. A arquitetura megalítica, os monumentos megalíticos, são sítios mágicos, carregados de simbologia e de misticismo, apelam à nossa imaginação, fazem-nos sentir tão humildes e tão pequenos. Neles podemos ver materializado o nascimento da religião organizada, da astronomia e até da arquitetura. Infelizmente, o nosso património megalítico nem sempre tem sido compreendido nem devidamente valorizado. Talvez por não ser imediata a percepção da sua relevância. Por isso, é urgente educar as gerações futuras. É urgente aguçar-lhes a curiosidade para, assim, formar homens e mulheres capazes de buscar neste legado tão valioso uma forma de entendimento das nossas origens, de questionar quem somos e de onde viemos. É urgente sensibilizar. Muito obrigada por assistir e, mais uma vez, até breve.